Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nessa semana a gente vai iniciar mais um tema. Vamos falar essa semana agora sobre os pontos-chave para a prevenção e o controle da infecção cirúrgica. Bem, a gente estudou nas aulas anteriores os tempos cirúrgicos, os procedimentos, já vimos anestesia e essa semana vamos dar ênfase exatamente à prevenção e o controle da infecção dentro do centro cirúrgico, né? Principalmente depois que é feita a cirurgia, né? Quais são os cuidados lá no pós-operatório? Muito bem, quais são as razões para realizarmos a prevenção? São vários fatores. Por que devemos prevenir, né? Bem, os pacientes com alguma infecção cirúrgica eles têm basicamente 2 vezes mais risco de morrer durante a internação, 1,6 vezes mais chance de serem admitidos na UTI, e nesse tempo de pandemia a gente não tem UTI, certo? Então, cuidado dentro do centro cirúrgico ele é totalmente redobrado, evitando-se inclusive algumas cirurgias que podem ser eletivas, não são cirurgias de urgência, de emergência, né? Então, são cirurgias eletivas que a gente pode fazer depois, né? Por exemplo, uma cirurgia plástica, uma prótese, podemos fazer depois, então vamos fazer depois, tá? Praticamente 5,6 vezes mais chance de serem readmitidos nos hospitais. Claro, o paciente ele vai para casa, logo ele tem uma infecção, não cuida bem da ferida operatória. O que acontece? O paciente retorna para o hospital, ocupando mais um leito, porque teve algum problema ali no sítio cirúrgico, né? No local que foi feita a cirurgia. Maior tempo de permanência no hospital. Geralmente a gente opera um paciente e a gente quer ver o paciente quanto mais rápido ele ir para casa, mas o paciente fica muito tempo no hospital. Isso gera gasto, despesa, transtorno para o paciente, transtorno para os familiares e transtorno para quem? Para a equipe de enfermagem. Quem vai cuidar? A equipe de enfermagem vai estar cuidando do paciente. Mais trabalho para o médico, mais trabalho para toda a equipe em si, tá bom? E, como eu já falei, aumenta os custos, tá bom? Então, apesar disso, estima-se de 40% a 60% dessas infecções possam ser prevenidas. Então, é por isso que devemos fazer a prevenção das doenças. Principalmente dessas infecções que podem ocorrer posterior a uma cirurgia. Já que sabemos que, de acordo a esse dado, né, 40% a 60% dessas infecções elas podem ser prevenidas. 15% total das infecções adquiridas durante a assistência à saúde são infecções cirúrgicas, né? É a terceira complicação infecciosa mais frequente adquirida em um ambiente hospitalar. Em média, 50% de todos os eventos diversos em pacientes hospitalizados estão relacionados à assistência cirúrgica. Então, basicamente, todas essas porcentagens, todas essas complicações, ela é frequentemente adquirida em um ambiente hospitalar. Isso é uma fonte, né, da Organização Mundial da Saúde, na qual foi feita em 2010, listando por quais motivos devemos prevenir essas infecções. Bem, a equipe, né, vai assegurar métodos conhecidos, né, quais são os 10 objetivos, né, para uma cirurgia segura. A equipe vai sempre usar métodos conhecidos para minimizar o risco de infecções no sítio cirúrgico. Claro, a técnica tem que ser conhecida de todos, né? A equipe irá impedir a retenção inadvertida de instrumentos ou compressas em ferida cirúrgica. Muito comum, né? Esquecer o gás dentro do paciente. Isso é algo que jamais deve acontecer, tá bom? Bem, a equipe irá garantir identificar com precisão todos os espécimes cirúrgicos. A equipe irá efetivar, comunicar e trocar informações críticas para a condução segura da operação. Hospitais e sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina da capacidade cirúrgica, dos volumes e também do resultado. Bem, são essas e muitas razões que devemos ter e praticar essa prevenção, tá bom? Então, toda prevenção cirúrgica, ela vem advertida por muitos outros fatores, né? Por exemplo, vem uma mulher grávida, ela tem um bebê, é feita uma cesárea, ela quer ir para casa, para o conforto da casa dela, e ela quer curtir a criança,
né? Ela quer ver aquele momento de presenciar, viver aquele momento de maternidade. Aí o que acontece? Ela vai ter uma infecção por algum motivo, infecção cirúrgica ali na operação da cesárea. Ela vai tirar a criança, muitas vezes também vai aumentar, né, certas outras infecções. Então isso vai ser prejudicial não só para a mãe, mas também para o bebê. Imagina retirar o bebê e não deixar mais amamentar na mãe, por exemplo. Isso aí, imagina só, seria um problema muito grande, né? Agora, qual o caminho? Olhar para as pessoas, para os riscos e para as instituições para definirmos a melhor estratégia ou as melhores estratégias. Quem participa do processo? O paciente, o cirurgião, o anestesista, o obstetra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o farmacêutico, o zelador, ou seja, todos participam desse processo de prevenção à infecção cirúrgica. Agora, o que motiva cada um, né? Bem, o diagnóstico e a cultura de segurança, né? Foi aplicado um questionário aí onde viu os participantes por categoria, né? A maioria, 29,2%, é formado de técnico, ou seja, a equipe maior de um hospital são os técnicos, tá bom? Aí vem aqui os residentes de ginecobstetrícia, o interno, o anestesiologista, o obstetra, o enfermeiro, o farmacêutico, o ginecologista, o auxiliar de enfermagem, o neonatologista, né, o técnico de farmácia e também o zelador. Durante essa pesquisa, né, foi um curso aí, teve a oportunidade de reformular conceitos e pontos de vista, né? A maioria deles aí teve um bom resultado ou um excelente resultado, chegando a 41% a 39%. E uma dessas recompilações, né, desses dados que a gente viu nessa pesquisa aí, é coletar os dados, colher toda essa informação, tomar uma coragem, uma atitude e promover uma ação, certo? Então, quais são os fatos, né, mais interessantes? No paciente foi colhido aí que o controle glicêmico inapropriado gera muita infecção e causa muita infecção, porque a diabetes, o nível de glicemia elevado, ele impede a cicatrização, impede que chegue oxigênio suficiente ali na camada da pele. Então ele acaba não cicatrizando e acaba aí demorando a cicatrizar e logo acumula bactérias, sujeira e acaba infectando. Agora os procedimentos, né? Remoção de pelo, preparo inadequado da pele do paciente, né? Como a gente já viu, como fazer a sepse e antissepse do paciente, a profilaxia cirúrgica inadequada, né? Contaminação intraoperatória durante a cirurgia, algum material estar contaminado, acaba contaminando ali o sítio cirúrgico, né? A ferida operatória. Cirurgia coloretal, está em vermelho aqui, mas é uma cirurgia suja, né? Imagina no reto, imagina que vai estar cheio de bactérias, fezes, né? Excesso de pessoa na sala também, que acarreta aí a proliferação de bactérias. Por isso que é um dos motivos que a gente pede que tenha controle no que se refere à entrada de visitantes na ala cirúrgica, tá bom? Ausência ou inadequação do protocolo de curativo e oxigenação, né? Em relação ao micro-organismo, colonização prévia, né? O paciente já tem alguma enfermidade anterior, alguma bactéria ali sobre a pele, então acaba já favorecendo essa infecção. Bem, foi feito 4 categorias, né? Categoria 1A, 2, 1B e A4. Tá? Na categoria 1A são medidas fortemente recomendadas, apoiadas em estudos experimentais, clínicos e observacionais bem desenhados. Na 1B são medidas fortemente recomendadas, embasadas por certos estudos, né? Embasamento racional teórico. Categoria 3 são medidas sugeridas, né, apoiadas em estudos clínicos e epidemiológicos sugestivos ou baseadas em forte racionalidade teórica. E 4, nenhuma recomendação, assunto não resolvido, né, não é evidência suficiente ou falta o consenso a sua eficácia ou efetividade.
Bem, quais são os pontos chaves para a prevenção e controle da infecção cirúrgica, né? Bem, as medidas de prevenção devem possuir foco nos fatores de riscos modificáveis, deve basear-se nas evidências descritas na literatura, devem ser relacionadas medidas para serem aplicadas em todos os procedimentos cirúrgicos e trabalhar estratégias com maior nível de evidência e possibilidade de aplicação bem demonstrada em estudos. Muito bem. Outro ponto-chave, né, o preparo da pele da equipe cirúrgica, remover anéis, relógio, pulseira antes de iniciar a desgermação ou a antisepsia cirúrgica das mãos, manter unhas e remover a sujidade presente debaixo das unhas com o limpador de unha, preferencialmente sob água corrente. Unhas artificiais, altamente proibido, né? Muita gente gosta de utilizar. Esmalte, proibido também. Base, pode? Não, não pode. Por onde começa a prevenção, né? Qual o ponto-chave da prevenção? Começa em nós como equipe cirúrgica, tá? Equipe hospitalar, equipe de saúde. Então, já temos aí a unha, né? Pinturas, unhas curtas, que sejam limpas, tá bom? Então, sem anéis, né? Relógio, pulseira antes de iniciar a desgermação antisepsia cirúrgica. Não uso de aliança, relógio, anéis que permanece desafio, né? Questões emocionais ou religiosas. Então a gente pode ver aqui na imagem um anel, aqui na imagem à direita um colar, né? Também. Então, fazendo aí sempre a remoção, tá bom? Olha só, lindas, bonitas, porém, infelizmente, as meninas, né, não podem estar utilizando, tá bom? Enfim, se tiver com isso no centro cirúrgico, nem venha, né? Nem apareça no centro cirúrgico, tá bom? E com jeito, né? Com jeitinho a gente vai aderindo a todas essas informações, né? Discutindo as razões técnicas e humanas para fazer o certo, unindo força na instituição, mesclar, fornecer conhecimento, né? Explicitando também discussões com alguma relação negativa. E envolvendo e comprometendo também as chefias, né? Porque eles são os grandes responsáveis, fiscalizadores também de tudo aquilo que é feito dentro de um centro hospitalar. E que a gente já falou, né? Na aula passada, fazer a desgermação no mínimo 5 minutos, né? Na primeira e 2 minutos nas demais, tá bom? E por hoje seria essa a nossa aula. Amanhã a gente vai dar continuidade ao tema, tá bom? Os pontos-chave para a prevenção e o controle de infecção cirúrgica. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês amanhã para dar continuidade ao tema.